Participação direto da nossa redação para o Alexandre Colim trazer essa notícia de um caso que acompanhamos no começo, meio e agora, a bem dizer, já está bem perto do fim. Doutor Sandro Fernandes, advogado aqui da cidade de Bauru, e a esposa dele, senhora Fernanda Fernandes, que até presos foram agora absolvidos das acusações de violência sexual contra os próprios filhos. Alexandre Colim. Pois é, Rodrigo, foi uma decisão unânime dos 3 desembargadores da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os desembargadores, então, eles entenderam, porque assim, Rodrigo, estava consultando até minutos atrás para a gente entender a complexidade dessa situação e, de fato, é uma situação bastante complexa. A partir da decisão, enquanto você vê aí imagens do Sandro Fernandes, foi advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, foi candidato a vereador aqui em Bauru, teve uma expressiva votação, porém não chegou a se eleger. Ele e a esposa, lá em 2011, foram acusados formalmente pelos crimes, ou pelo crime principal, central, de violência sexual contra a filha, na época com 18 anos, e contra um filho, ainda criança, na época, com 9 anos de idade. O caso ganhou uma repercussão muito grande, não só aqui em Bauru, na imprensa paulista, na imprensa nacional. A coisa repercutiu de tamanha forma, Rodrigo. E aí, num primeiro momento, em 2020, o casal foi condenado a 33 anos de prisão. E aí os recursos, Rodrigo, a partir da condenação em primeira instância, os recursos foram sendo impetrados. E aí quando chegou na segunda instância, que é exatamente essa decisão, a decisão mais recente e a novidade desse caso todo, o Sandro e a esposa foram inocentados. Tecnicamente agora, Rodrigo, e esse foi o motivo dessa checagem que a gente estava fazendo aqui na nossa redação, tecnicamente o que isso significa? Que a partir de agora, o mérito, ele foi condenado em primeira instância e inocentado, ele e a esposa sempre, foram condenados em primeira instância e inocentados na segunda. A partir de agora, Rodrigo, não se discute mais o mérito. Você tem vários, só na justiça brasileira, que tem 4 graus de jurisdição, você tem ainda o STJ e, se for o caso, o STF, Supremo Tribunal Federal, que é a 4ª jurisdição da justiça brasileira. São só recursos protelatórios, é esse o nome, para evitar que a sentença transite em julgado, ou seja, tem uma decisão final. Mas o mérito de tudo aquilo que se discutiu até agora, esse mérito não se discute mais. Portanto, o que não se discute mais no âmbito judicial a partir de agora? Sandro e a esposa foram inocentados. É isso que tem de mais recente. Em relação ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, o Ministério Público deve entrar com esses novos recursos, mas é isso que eu disse agora. São recursos protelatórios, é só para ganhar tempo, etc., mas novas provas não se juntam mais no processo, a não ser que haja, evidentemente, uma decisão judicial que permita esse tipo de coisa. Mas, de momento, Rodrigo, o Sandro e a esposa estão inocentados. É essa decisão, portanto, mais recente. Detalhe, o advogado de defesa, nós entramos em contato com o advogado de defesa do casal, ele se baseou, Rodrigo, ao que tudo indica, pelas informações que a gente conseguiu coletar, o caso segue em segredo de justiça, o advogado de defesa se baseou em 2 situações. Primeira delas, a retratação do filho. O filho se retratou, disse que mentiu, que não teria sido vítima de abusos sexuais cometidos pelo pai e pela mãe e voltou, inclusive, a morar com os pais. Eles acabaram aguardando todo esse processo, ficaram presos num primeiro momento, depois aguardaram novas decisões da justiça em liberdade e uma outra situação ou uma outra prova, no caso de defesa apresentada pelo advogado, foi uma gravação feita em 2011, o Sandro falando com uma diarista e essa mulher, dizendo que havia mentido, com a condição de receber alguma vantagem financeira num outro momento de toda essa situação. Ponto central, Rodrigo, essas 2 provas, aparentemente, acabaram sendo de fundamental importância para que 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inocentassem, portanto, o casal Sandro Fernandes e Fernanda Fernandes. Agora a gente vai ficar atento, evidentemente, Rodrigo, até para entender se esses recursos eles serão impetrados, em esferas superiores ou não. Mas o fato central agora é esse. Eles estão inocentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rodrigo. Tiveram a vida destroçada, e nós, quando nos deparamos com essa grave acusação, ficamos também impactados. Meu Deus, como assim? Filho, e com o consentimento da mãe, meu Deus, monstros. E por várias vezes eu aqui disse, vamos ter calma. Calma,
é uma família, a acusação é muito grave. Na época das acusações, o casal estava em viagem, estava fora do país. Quando voltou e o casal se apresentou à polícia para prestar depoimento, acabaram os dois presos. Então agora está certo, né? Foram presos, a justiça entendeu naquele momento a necessidade de prisão preventiva, passaram um período no cárcere e não curto. Primeiro, a senhora Fernanda, foi ela a primeira a ser solta, depois, logo em seguida, Sandro Fernando, mas a ordem agora da libertação pouco importa. O casal, por um bom período, esteve afastado do filho que passou a ter, né, os cuidados de uma pessoa da família, e isso também gerou um outro caso, uma família que passou por maus bocados, e depois de toda e qualquer acusação, ninguém volta a ser como era. Eu aqui, o que dizia, logo da libertação dos dois, atenção Bauru, não vamos extrapolar, não vamos atacar, violentar, não é com violência. E eles estavam pelas ruas, né? Eu mesmo me encontrei com o doutor Sandro e a esposa em várias oportunidades, em supermercado, lojas. Opa, tudo bom? Bom, tudo bem? E agora, depois de bastante tempo, vem o veredito de inocência. Estão inocentados. O Alexandre Colim explicou de maneira bastante clara. O mérito, fizeram ou não? Não. Não. O filho, que seria uma vítima, diz que mentiu. E uma das principais testemunhas, diarista, faxineira, que contou uma história, mas logo em seguida desmentiu. São essas duas as argumentações que fizeram os desembargadores baterem o martelo pela inocência. Pode haver, sim, recurso, pode haver, né, nas mais altas esferas do judiciário, pode ir além, pode. E eu acho que irá, né? Ministério Público, representar novamente em outros tribunais. Mas o mérito não cabe mais, que é o de estupro, de violência, daquilo que nos enoja. Ladrões, eu sou motorista.